Olá, pessoal! Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre o câncer. O câncer não é diferente dos outros sintomas dentro do ponto de vista das constelações, né? Um sintoma, uma doença, ela sempre traz um dedo apontado para um excluído do meu sistema familiar. Então, o câncer, o que acontece de diferente no câncer? Cada câncer acomete um órgão específico. E, na verdade, o que acontece é um conflito que reflete naquele órgão específico, pai ou mãe daquele conflito, berço daquele conflito. Então, vou começar por um câncer, né? Um câncer que é muito comum, que é o câncer de mama em mulheres, que nos aflige muito e que tem uma incidência muito grande. E o câncer de mama, ele tem histórias também. E eu vou contar para vocês um pouquinho dentro do ponto de vista do Dr. Hammer, as 5 leis biológicas, que falam justamente sobre esses sintomas no nosso corpo, o que aquela parte do nosso corpo nos diz em relação ao conflito que a gente vive. E pessoal, eu comecei a estudar isso porque nas constelações, muitas vezes um representante traz uma informação. Puxa, eu sinto uma dor aqui no estômago, ou parece que eu tenho uma facada nas costas. Então, tudo isso traz uma informação biológica. Qual é a qualidade ou o conflito que eu estou vivendo? Então, no caso do câncer de mama, as mulheres têm uma mama esquerda e uma mama direita. Se bem que eu estou falando de mulheres, mas homens muitas vezes também fazem câncer de mama. E hoje em dia mais frequentemente do que há alguns anos atrás. E o que isso traz de informação para a gente, né? A mama esquerda, ela traz um conflito do passado, uma informação de conflito do passado, um conflito com filhos, um conflito com mãe. Então, na mama esquerda, muitas vezes mulheres fazem o câncer depois que elas perderam um filho, ou depois que elas tiveram um choque muito grande, imaginando que elas pudessem ter perdido um filho, um acidente, ou alguém que eu adoto como filho, que eu vejo como se fosse um filho, que pode ser um vizinho, pode ser um afilhado que também sofreu algum problema e fazem o câncer de mama esquerda. Ou também, como muitas vezes, e na grande maioria das vezes, o Bert Hellinger observou nas constelações, um câncer de mama esquerda também traz uma informação de eu prefiro morrer do que baixar a cabeça para minha mãe. E por que isso, né? Porque muitas vezes nós ficamos grandes, às vezes a gente precisa cuidar dos nossos pais como se fossem nossos filhos. E eu posso sempre cuidar dos meus pais do lugar de filho que cuida deles. É completamente diferente. Mas quando eu tenho ressalvas, quando eu tive uma mãe, por exemplo, narcisista, uma mãe possessiva, uma mãe que fez assédio moral comigo para eu cuidar dela, quando eu não recebi o suficiente, ou acho que eu não recebi o suficiente dela, e me coloco nessa posição de maior do que ela, ou seja, me desligo do fluxo da vida, eu também posso fazer um câncer de mama esquerda. E muitas vezes, quando a gente olha para isso numa constelação, a gente vê que existe um vazio de mulheres, né, de filhas em relação a mães, filhas que não encontram mães disponíveis, de no mínimo 3 gerações, para a gente fazer um câncer nesse sentido. E numa constelação, quando a gente vê isso e promove a reconciliação desse feminino, esse câncer, claro, se ainda existe possibilidade tecidual para isso, ele é revertido. Digamos assim, a gente sara disso. Se vocês quiserem entender melhor como é que funciona esse processo, estudem um pouquinho as 5 leis biológicas do Dr. Hammer, porque é muito interessante. Na verdade, essas doenças, quando aparece, na maioria das vezes, quando aparece um sintoma, elas já estão em fase de resolução. E eu fico encontrando trilhos e revivo o conflito, e isso vai prolongando e cronificando aquilo que eu chamo de doença. Aí nós temos um conflito do presente, do momento presente, que pode ter relação principalmente com o cônjuge. Então, se eu sofri uma traição, eu posso fazer um tumor de mama direita, se eu não consigo lidar com isso. Um conflito em relação a também trabalho, colegas, tudo que tem a ver com o meu momento presente, tem a ver também
com esse lado pai. Outro câncer que é muito comum, que é um câncer em homens, que é o câncer de próstata. O que a próstata nos conta? Num primeiro momento, ela também conta de um conflito de filhos, né? Porque a próstata, ela também traz uma história de eu não estou mais apto, quando existe esse conflito, é como se eu não estivesse mais apto a procriar, a fertilizar. E esse tipo de conflito, ele aparece quando eu perco um filho. Então, de repente, eu perdi um filho, perdi a minha prole e não tenho talvez mais condição, não vejo a possibilidade de repor isso imediatamente. E o que eu faço? Uma hipertrofia de próstata, como se a minha próstata procurasse trazer de volta essa qualidade para eu poder repor aquilo que foi perdido. Ou também isso pode acontecer se de repente eu sou um homem mais velho e tenho uma namorada muito jovem e de repente essa pessoa me troca por um homem mais jovem, esse conflito. Também pode ter a ver com um conflito no sentido de valores sexuais. Se de repente eu imagino que isso não é adequado, por exemplo, vou dar um exemplo. Se de repente um homem tem uma amante, mas lá no fundo, do ponto de vista moral, ele considera que isso não seria uma coisa legal. Ele pode fazer também uma hipertrofia de próstata, que pode seguir para um câncer mais para frente. Então, vocês veem, pessoal, tem muitas e muitas e muitas possibilidades dentro de uma mesma coisa. Eu falei de dois tipos de câncer hoje, e nós podemos falar em próximas oportunidades também sobre outros órgãos, porque cada órgão conta também a sua própria história. Ok, pessoal? Então, um beijo e até uma próxima!